Oi, eu sou a Manu, tenho 32 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. E eu tô meio resfriada. Já parei de gravar umas 3 vezes pra conseguir espirrar. Mas no mais é sobre isso, né? Gente, eu sempre monto um cronograma de viagem e é sobre esse cronograma que eu queria falar com vocês. Não quero fazer mais. Porque assim, a gente não tem o controle sobre todas as coisas e o fato de existir um cronograma é exatamente para te provar que você não tem o controle sobre tudo. Uma viagem pra praia eu trouxe moletom, a minha filha também trouxe blusa de frio. A gente não queria que, né, tivesse uma chuva, mas acaba tendo coisas que a gente não tem o controle, mas para resolver coisas internas a gente acaba, digamos que criando atalhos. Eu criei cronogramas a minha vida toda através de gatilhos. Quais que eram esses gatilhos? Para ir para a escola eu tinha um costume, porque eu era engatilhada em algumas ações, né? Boas notas, é, crítica também estendia muito. Se a nota for boa, vai ganhar isso ou aquilo, enfim. Eram os bônus. Quando você vai se tornando adulto, esses bônus eles vão indo para tantas outras áreas da tua vida também, né? A conta vai ficando cada vez diferente. E quando você percebe, você tem horário para estudar, horário. Você já é um cronograma do horário de comer, horário de dormir e tudo mais, né? Mas quando você cresce, você só vai acrescentando mais coisas desse cronograma, que quando você percebe, quando é que você vive de fato? Você vive de fato uma vida plena ou você segue uma rotina? Eu não estou dizendo que a rotina é um problema, mas a rotina funcional deveria entrar para a vida de todo mundo de forma muito leve, muito fácil. Até pra gente conseguir entender de coisas que a gente não tem controle e a gente espera ter. A gente quer muito ter controle sobre todas as coisas o tempo inteiro, né? O nosso ritmo de funcionamento emocional, ele vai muito pro modo que a gente escapa de situações. A gente se baseia de certa forma nas coisas que deram errado com muito mais frequência do que nas coisas que deram certo para que a gente dê continuidade naquele percurso. Lógico que isso é uma falha absurda, mas que a gente foi condicionado a viver. Sobre os cronogramas, cara, pra mim tá sendo um aprendizado, mais uma vez, mais uma viagem. Esse ano, acho que é a terceira ou quarta, se não me engano, viagem que eu tô fazendo. Mas isso fora as incontáveis vezes que vou na minha cidade no ano, né? Mas eu falo porque toda vez que a gente vai se programar pra fazer alguma viagem, pra fazer alguma coisa, a gente tem um itinerário na nossa cabeça e a gente se coloca tanto na obrigação de cumprir aquele itinerário que a gente vive aquilo ou a gente cumpre um cronograma sem viver as coisas. Na minha viagem para São Paulo, eu me lembro que eu tinha um cronograma totalmente pronto e eu acordava pilhada, com o coração acelerado, para cumprir essas coisas que eu tinha colocado na minha cabeça que eu teria que fazer. E depois eu fui me tocar, eu falei, cara, não seria uma férias? Não é o fato de eu poder acordar na hora que eu bem entender e eu poder fazer as atividades de forma calma, sem ficar cronometrando o tempo que eu vou fazer isso? E aí o meu baque veio, né? Da percepção de que eu estava saindo de um pico de ansiedade para criar um novo. Só que agora numa posição de lazer, né? Porque você acaba por não se divertir muito, não ou se divertir, mas com pausas e acaba deixando a gente numa falsa sensação de descanso, quando na verdade a gente só tá baseando a vida da gente em mais um novo cronograma. Então eu precisei desacelerar, precisei esquecer algumas coisas, precisei não seguir totalmente o roteiro e me sentir confortável com isso, sem um sentimento de ingratidão ou insatisfação por uma coisa ou outra que não aconteceu do jeito que eu esperava, né? Bom,
Eu fiz um texto no blog essa semana falando sobre resolver coisas internas para resolver coisas externas. E isso tem mexido muito comigo nessa viagem. Nossa, isso tem mexido comigo demais. Mais do que eu queria. Porque eu acabo olhando de forma emocional e muito sincera o modo que eu me relaciono com as pessoas. E uma coisa sou o que eu sou aqui. Outra coisa completamente diferente é como as pessoas me leem, na verdade, né? E isso é uma movimentação do meu interno, onde eu acabo parando para poder refletir. Eu sou exatamente do modo que me veem e eu não estou vendo, ou as pessoas estão muito ruins de leitura? Porque, sinceramente, a minha visão sobre mim é que eu sou uma pessoa forte, mas eu posso não ser para as pessoas, ou eu posso ser uma ótima companhia na minha cabeça, talvez eu seja uma ótima companhia, na cabeça dos outros eu seja, tipo, sei lá, uma chata, prepotente, eu não sei, cara. Não sei como é que é esse filtro que as pessoas fazem. E quando as pessoas vêm, mas você deveria saber, cara, para começo de conversa, eu tenho uma visão de mulher virtuosa totalmente diferente do que as pessoas falam na internet. Eu me vejo uma mulher virtuosa, mas eu não sou bitolada, nem muito menos vendida por uma coisa ou outra. Então, assim, eu não tenho uma voz fofinha, é, ainda não tenho meu cabelo longo, já tive, né? Mas vai crescer em algum momento. Um padrão, né? Digamos assim, de uma pessoa amável, talvez. Mas isso é uma coisa interna que eu tenho que trabalhar diariamente, ou é alguma coisa que é externa e que os outros que têm que trabalhar neles mesmos? Vocês entendem mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Pra gente meio que não fugir das coisas que a gente não tem controle e das coisas que a gente tem controle? Tem decisões que a gente precisa tomar pela confusão que elas causam. Entende? Não é uma confusão nossa internalizada. É uma confusão que criaram e que a gente precisa sair daquela situação antes que os danos sobrem pra gente, como se nós fôssemos uma causa principal. Entendeu? Vou tentar explicar um pouco mais. É como se a gente tivesse uma previsão de chuva, você pudesse botar um casaco ou você pudesse simplesmente não ir porque tá chovendo. Você não vai conseguir mudar as situações climáticas, você vai conseguir mudar uma questão geográfica que interfere diretamente em você e que é uma decisão unicamente sua. Você pode decidir tanto ir com a consequência quanto simplesmente não ir. E o não ir também é uma consequência, porque você pode chegar lá e tá sol depois, horas depois. Eu tô falando sobre temperatura aqui, mas eu espero que vocês consigam entender o que eu tô querendo dizer. Há decisões que não parecem unilaterais, mas acabam sendo. Há decisões que não deveriam ser unilaterais. Mas aí, pela confusão que aquelas situações causam, você acaba tendo que tomar uma decisão unilateral e aguentar com as consequências que vão vir dessa sua decisão. Esse baque tá pegando muito comigo aqui na Bahia, sobre relacionamentos, sobre amizades, sobre desistência, sobre faz bem, mas nem tanto para algumas coisas que eu não esperava. Eu, na verdade, procrastinei muito porque eu não queria que fosse eu que tivesse que decidir. Mas é aquilo, né? Quando a gente não decide coisas, a vida decide por nós. E acaba que a gente se sente meio idiota ao final das coisas, porque a gente fala, cara, tava muito claro que essa demora inteira das coisas tomarem uma perspectiva, seja em amizade, seja em relacionamento, seja em carreira, tava muito claro que há um período para persistência.
Há um período para querer as coisas. A questão não é a ausência de uma coisa ou outra, é a questão de o seu prazo ser muito longo para tantas coisas. Ah, mas tem que ser mais calma. Ah, mas às vezes é uma espera de uma vida inteira. Cara, eu não sei quais são as coisas que você tá demorando 10, 15 anos para viver, ou esperando que alguém te traga, né, essas coisas, ou enfim. Mas o que eu tô querendo te dizer é, você tem decisões que podem acabar com indecisões. Suas decisões podem acabar com indecisões ao longo do percurso que dificultam tantas outras áreas e que dependem, por mais que você ache que espere que dependa de um conjunto, há algumas decisões que terão que ser unilaterais e que você sozinho vai ter que lidar com as consequências. Bom, isso é só um trecho das coisas que eu tô reaprendendo nessa viagem. Eu espero que vocês gostem e até o nosso próximo episódio, que eu devo voltar a gravar na próxima semana, bonitinho. Não, na próxima não, na outra, no início, praticamente no início de agosto. Mas enquanto isso, visitem o meu site, o meu blog tá lá e eu tô postando sempre. Meus assinantes estão recebendo áudios diários de podcasts exclusivos só para assinantes. Então, se quiser se inscrever, só ir lá no meu Instagram, lá tem o link. Ou me manda mensagem no direct também, eu gosto de responder vocês. Um beijo e até o nosso próximo episódio.